tarde, Simone, Reirene Tuquírio, a você a paz do Senhor, não é? Eu quero saudar a todos os nossos ouvintes, a todos que estão compartilhando nesse momento, esse momento tão especial de aprendizado da palavra de Deus. Quero dizer-lhes, como faço todos os dias, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor a você, aonde quer que você esteja, talvez trabalhando, talvez aí nesse momento de quarentena, de confinamento, no conforto do seu lar, na sua casa. Quero glorificar a Jesus pela sua vida, louvar a Deus por você, você que está ouvindo aí pelo dial da rádio 96.5 Rádio Vida FM, em todo o Vale do Paraíba. Reirene Tuquírio, a paz do Senhor. Você também que está agora nos assistindo através das nossas lives, quero dizer que nós estamos transmitindo através do perfil no Facebook da Teológica Vida. Você pode entrar no Facebook agora, ver a live e curtir a página da Teológica Vida. Esta live está sendo compartilhada em vários perfis, inclusive nos meus perfis também. Já tem um número de pessoas entrando. Ana Paula já está dando a paz do Senhor. O Sidney Souza, a paz seja convosco, pastor abençoado. Muito obrigado, Sidney. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E também estou transmitindo hoje, circunstancialmente, nesse período de quarentena, pelo Instagram, através do meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Você pode seguir ali o Instagram da Teológica Vida, @Teológica Vida, ou o meu Instagram também, @Roberto Cruvinel. E já tem um número de irmãos entrando. Deixa eu ver aqui. Esse nome tá difícil, hein? A Tati acabou de entrar, Maia Luz acabou de entrar. E eu gostaria de pedir a vocês que vocês compartilhassem os nossos perfis, compartilhar as nossas lives, na verdade, através do Facebook Teológica Vida. Marque as pessoas, copie o link, coloque nas suas redes sociais, nas suas listas do WhatsApp, do Telegram, porque nós vamos agora, durante 55 minutos, glorificar a Deus ensinando a palavra do Senhor. E também no Instagram, aqui na minha live, você vá naquele aviãozinho ali, parece uma setinha, e comece a compartilhar, não é? O Afonso está nos ouvindo na região de Itaim, ali Ferraz de Vasconcelos. Deus abençoe a você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. E eu quero dizer, Simone, Rezoe ten passan agatas estin. Isso, esta frase em grego bíblico. Não adianta colocar no Google Tradutor, porque o Google Tradutor vai traduzir somente o grego moderno. Este grego é o grego bíblico. Rezoe ten passan agatas estin. A vida é tudo de bom em grego bíblico. Bom estar com vocês. Vocês podem participar conosco mandando uma pergunta através do WhatsApp da rádio. 12 99747 2010. 12 99747 2010. Mande uma mensagem escrita ou de áudio. Diga de onde você é, qual é a sua igreja, e nós vamos ter um grande prazer de poder responder a sua pergunta. Deixa eu agradecer hoje muito especialmente a irmã Josedete Cabral Ribeiro. Ela já está aqui no Facebook. Bom dia, paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. Já está aqui. Essa irmã, ela interage, é uma fã. Deus abençoe sua vida. Ela interage com o programa, ela coloca o link da rádio, ela ouve as programações. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, irmã Josedete. Muito obrigado mesmo por cooperar com essa programação. Na verdade, ser um hiperetes, né? A palavra hiperetes em grego é subremador. Quero lembrar também que os irmãos podem ouvir as programações da rádio, o debate, o programa Vida Teológica, primeira edição, também a programação musical da rádio, a reapresentação do debate à noite também, através do site da rádio, www.vidafm.com.br, www.vidafm.com.br.
vidafm.com.br. O Paulo Gomes está dizendo aqui, nós é que agradecemos por sua vida, pastor. Olha, eu fico muito feliz, mas no meu WhatsApp tem uma frase que diz assim, ego em mim, roelaristos ton adelphon mu, eu sou o menor dos meus irmãos. E nós vamos aqui começar a responder os questionamentos, as perguntas dos irmãos. Antes disso, eu quero me apresentar ao povo do Vale do Paraíba. Muita gente me ouvia por outras emissoras em São Paulo e na Grande São Paulo, e não são tantas pessoas que nos conhecem na região do Vale do Paraíba. Como eu disse, eu sou o menor dos meus irmãos, é o meu prazer poder ensinar a palavra de Deus, e eu sou um dos diretores da Faculdade Teológica Vida. A Faculdade Teológica Vida é uma faculdade que veio para inovar, que veio para realmente fazer a diferença. A Faculdade Teológica Vida é uma faculdade que tem a intenção de levar o nosso estudante, e não só os alunos que estão efetivamente matriculados, mas aonde a nossa voz alcançar, a amar a boa pregação da palavra de Deus, a boa teologia, a teologia que faz diferença, de formar uma geração que ama a palavra do Senhor, que ama a palavra de Deus. E é importante você saber com quem você está aprendendo. Irmãos, eu sou crente há 35 anos. Se você colocar o meu nome no YouTube, você coloque lá, Pastor Roberto Cruvinel, você vai ver diversos debates que eu tenho participado, Bandeirantes, Gazeta, Rede TV Super Pop, Rede Brasil de Televisão, muitos debates, RIT, Rede Internacional de Televisão, quase todos os dias alguém me manda uma mensagem pedindo os estudos. Além disso, eu já escrevi para quase tudo que tem dentro da CPAD, Casa Publicadora Assembleia de Deus, sou escritor, tenho vários livros publicados, sou bacharel e mestre em teologia, tenho formação, uma especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, fiz língua grega clássica na USP, já dei aula em diversos seminários, internatos, dirigi vários seminários, dou aula em vários seminários, ontem à noite inclusive estava dando aula, e eu tenho o meu prazer de poder ser instrumento de bênção na vida de vocês. Fui presidente do Conselho de Doutrina de uma grande convenção das Assembleias de Deus em São Paulo. Hoje sou membro da Comadesp e também sou pastor na cidade de Arujá, da Igreja Brasil para Cristo. Sou ligado às duas denominações. Tem gente que não é bem-vinda em sua casa, eu sou bem-vindo em duas. Eu acho importante que você saiba com quem você está aprendendo, porque hoje tem muita gente por aí, Simone, no YouTube, nas redes sociais, ensinando, e você não sabe onde a pessoa vem. Muitas vezes vem de rodear a terra. E nós estamos aqui na intenção de ensinar a boa, santa, transformadora, libertadora palavra de Deus. Já não é, Simone? Bom, agora o pessoal já me conheceu, já sabe quem sou eu. Quiser mais informações, entra no YouTube, coloca Pastor Roberto Cruvinel. Você vai ver muitos debates lá, no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, ou mesmo no Google. Você vai ver muita coisa minha, muito trabalho, artigos escritos para vários sites. Eu estou dizendo isso porque um irmão me fez esse questionamento, então eu estou dando aqui, tá bom? Me apresentando a vocês. O Evandro da Assembleia de Deus do Belém já está aqui ligado. Vamos lá começar a responder pergunta. Benjamin de São José dos Campos. Amado pastor, você poderia nos ajudar nessas perguntas? Será que precisamos de uma nova reforma nas igrejas, nas liturgias de culto, nos usos e costumes, na doutrina? É o irmão Benjamin que faz essa pergunta, ele é lá de São José dos Campos. Ele pergunta se é necessária uma nova reforma nas igrejas. Bem, irmãos, esta é uma questão muito importante de nós atentarmos nos nossos dias. No século XVI, quando começa a reforma, Martinho Lutero e seus companheiros, eles trabalharam, aliás, para que a igreja voltasse à palavra de Deus. Mas antes dele, Tyndale, Wycliffe, trabalharam para que a palavra de Deus chegasse nas mãos das pessoas. Depois John Hus faz essa defesa, isso já é pré-reforma.
depois Lutero no século XVI, e lamentavelmente, depois de Lutero, 100 anos depois do movimento reformista de Lutero, o próprio luteranismo já estava envolvido em discussões filosóficas e esqueceram a palavra do Senhor. Aí Deus levanta um homem chamado Jacob Spener, que assume a cátedra de Frankfurt, e esse homem começa então a pregar a palavra, voltando, chamando as pessoas para voltar à palavra do Senhor. Por quê? Porque é a palavra de Deus que liberta. O Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O texto ainda diz, versículo 36, se o Filho do Homem te libertar, você é verdadeiramente livre. Então o que é que aconteceu? Quando o coração daquelas pessoas reformistas foram tomados de esfriamento, Deus levantou um outro homem que trabalhou para que o povo voltasse à palavra. Jacob Spener, então, influencia o conde de Zinzendorf, que influencia um movimento chamado Movimento Morávios, 100 anos de oração por missões, que influencia John Wesley, que incendeia a Inglaterra e que começa outros avivamentos. Irmãos, não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem entendimento da palavra. Eu recebi uma notícia que me deixou muito chateado, muito até triste. Na verdade, foi uma pesquisa que 50% dos pastores deixaram a palavra de Deus e passaram então a usar livros de autoajuda. Será que está certo isso? O que a palavra de Deus diz? Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 4, o Senhor fala com o anjo da igreja em Éfeso e diz uma série de coisas a ele, mas no versículo 4, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Irmãos, igreja, obra de Deus, não é dirigida pelo que eu sinto. Experiência não gera doutrina. E aí a pergunta do meu irmão, será que nós estamos precisando de uma outra reforma? Irmãos, eu não vou usar a palavra reforma. Nós estamos precisando de um movimento que volte à palavra de Deus. Não é esse negócio de eu acho, de eu penso. Mas eu estou sentindo. Jeremias 17,9 diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Alguém diz assim, não, mas eu me sinto bem. Irmãos, cristianismo não é o que você está sentindo, é o que está escrito. Tiago 22 diz, sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mateus 22, 29 diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, como pode alguém dirigir outras pessoas? Como você imaginaria, Simone, um médico, um cirurgião que não soubesse usar um bisturi? Você acha? Você imaginaria um motorista de aplicativo, de táxi ou de ônibus que não tivesse carta de motorista? Não dá, né, Simone? Como é? Não, se você soubesse que a pessoa não tem carta de motorista, você entraria nesse veículo? Se você tivesse que fazer uma intervenção cirúrgica, mas a pessoa não tivesse habilitação, CRM, você se prestaria a isso? Então, como é que as pessoas hoje se prestam a seguir pessoas porque falam bonito, porque tem um poder de convencimento, porque tem um certificado, sei lá, de coach ou de psicanálise? Amados irmãos, para caminhar para o céu, tem que seguir a palavra, a Bíblia. Está aqui, a Bíblia Sagrada, da Bíblia. Gesiel Gomes disse certa vez, abram o livro e não me perguntem que livro, só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleira. A palavra de Deus é essencial, conhecimento, prática dela. 1 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não importa se a igreja é presbiteriana, não importa se ela é batista, quadrangular, pentecostal, não importa. Por outro lado,
Nós vemos pessoas que estão vivendo a aridez da liturgia, como o irmão faz a pergunta, né? A aridez da liturgia. Eles praticam a liturgia só por praticar. Amado, segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, experiência não gera doutrina, mas doutrina gera experiência. Veja Hebreus 11,6. Aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, se a gente ama o Senhor, se você ama o Senhor e pratica a palavra, você vai ter experiência com Deus. Vai ter experiência com Deus. Não precisa viver naquela questão insípida, somente da liturgia. Eu vou lá, canto 3 hinos, já sei até o que vai cantar. Não. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá bom? Eu acho que precisa sim voltar, eu acho que não tenho certeza, onde já se viu, 50% dos pastores não tem comunhão com a Bíblia, leem de tudo, autoajuda, coach, sei lá, manager, sei lá o que. Amado, sem Jesus e sem palavra nada podemos fazer. Tá bom? Simone, nós temos um áudio aí? Vamos, mas antes disso, deixa eu dar aqui o telefone para mandar perguntas. 12 99747 2010. 12 99747 2010, esse é o telefone. E dizer também que nós estamos transmitindo pelo Facebook, Teológica Vida, compartilha lá, estamos transmitindo a live. Muito obrigado a você, tem gente aqui, Andréia Santos, Reirene Tuquírio, Paulo Gomes dizendo amém. E nós vamos ajudando vocês. Vamos lá, pode mandar. Maravilha, maravilha. Eu só não estou lembrando, não consegui anotar o nome dele. Simone, você anotou? Maxwell do ABC. Então vamos lá, Maxwell. Óbvio que sim, senão não seria tentação. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Então é óbvio que ele poderia ter de fato pecado. Ele foi tentado, mas não pecou, porque o problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Aliás, Simone, Tiago 1,2 tem uma tradução estranha na versão corrigida, viu, Simone? Tiago 1,2 na corrigida diz, tende grande gozo quando cairdes em tentação. Ó, cair em tentação, para você ter gozo quando cair em tentação. Agora, na versão atualizada, traduz direito. Tem de grande alegria quando passardes pela tentação, tá bom? O Jefferson diz assim, a paz, pastor, lembre, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Gente, quem quiser aprender essa frase, Reirene Tuquírio, entra lá no Instagram da Teológica Vida, olha como é bom aprender. Tá lá, @Teológica Vida, tem uma imagem com os caracteres gregos, Reirene Tuquírio, e tem uma imagem com os caracteres, a transliteração, né, como se pronuncia, e também o significado, @Teológica Vida. Pastor, sou da Assembleia de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo não habita em templo sujo. E muitas igrejas não pregam mais isso. O que o senhor diria sobre Alexandre e São José dos Campos? Alexandre, eu pergunto a você. Você diz que a Bíblia fala, mas não citou o texto. Onde é que está escrito isso? Não é? De fato, é uma realidade. Você até pode inferir isto, não é? Agora, veja bem, o fato de Deus usar alguém não quer dizer que ele é salvo. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Agora, irmão, de fato tem gente ensinando isso sim. Com certeza tem muita igreja ensinando a santificação. Agora, o que é templo sujo? Se você acha que templo sujo é a vestimenta, é um equívoco. Não é? Romanos 12, 1 e 2. Diz que nosso corpo tem que ser entregue em sacrifício vivo, mente renovada.
não é? Colossenses 3, de 1 a 3, pensar nas coisas do alto, estáis mortos e escondidos com Cristo em Deus. Hebreus 12, 14, Hebreus 12, 14, diz a Bíblia, lá em Hebreus 12, 14, que você tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Simone, eu quero agora, com a tua ajuda, falar de teologia. Vamos falar de teologia? Lógico, Simone, vamos aprendendo, porque crescer em graça e conhecimento é maravilhoso, não é? Eu fico muito feliz, porque é muito raro, sabe? Programa com esta visão. Quero louvar a Deus pela família Apolinário, porque a vida é uma rádio de propriedade da família Apolinário, e que tem esta visão, não é? Vocês veem, nós não estamos aqui pedindo aos senhores contribuição, nós estamos ensinando a vocês a palavra, nada contra quem pede também, o problema é de cada um. Nós estamos aqui na intenção de ensinar a palavra, porque é a palavra que faz toda a diferença, é a palavra que faz diferença na vida de cada um de vocês. Olha, pelo Facebook, o Evandro pergunta, podemos dizer que devido a esta crise, a vida do brasileiro muda? Sim, Evandro, nós estamos em constante mudança, todo ser humano está em constante mudança, e as vicissitudes da vida contribuem para essas mudanças, para bem e para o mal, não é? A questão não é a crise, é como nós enfrentamos a crise. Quem não muda é o Senhor. A Bíblia diz em Malaquias que o Senhor não muda, não é? E Tiago diz que não tem sombra de variação, tá ok? O Jefferson Vieira, pastor, é certo ter várias versões, pelo Facebook também, é certo ter várias versões da Bíblia? Ou só a original grega? Grega e... não entendi a outra palavra. Original grega... romana. Na verdade, a Bíblia, você vai aprender isso nos nossos cursos, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. No Antigo Testamento, hebraico e aramaico, e no Novo Testamento, língua grega, grego koiné, não é? Ora, é importante as várias versões, inclusive, se você entrar no meu YouTube, eu tenho alguns vídeos dando aula e falando sobre isso. A importância das versões da Bíblia. Não é? Inclusive eu vou colocar um sobre hermenêutica lá no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Olha, nós temos versões como a corrigida, que ela é literal, não é? Literal idiomática. E temos versões que levam em consideração equivalência dinâmica. É importante você ter mais de uma versão para você comparar, porque a língua, ela é dinâmica. Por exemplo, quem fala ainda hoje borrachice? Mesóclise quase não se usa mais, dir-lhe-ei, far-lhe-ia. E tem versões da Bíblia que tem muito disso, né? Eu falo muito sobre essas questões de versões da Bíblia nesse DVD aqui que você está vendo aqui, olha. No final eu vou falar sobre ele, palestra sobre interpretação bíblica. Falo muito sobre isso, são 3h30 falando sobre essas questões de interpretação bíblica, tá bom? No fim eu falo sobre ele aqui. Vamos lá. A Silvana de Guarulhos. Bom dia, paz do Senhor. Se eu não falo com uma pessoa e eu não gosto dela, posso perder a salvação? Eita, Laia, Silvana. Bom, eu não vou entrar no mérito sobre até que momento você perde a salvação. Mas eu vou te dizer que perder a salvação é de fato possível. É possível de verdade você perder a salvação. Tem gente que diz que não perde, então você vive como quiser, não é verdade. Ora, se você não fala com uma pessoa, por quê? Você está endurecendo o seu coração? A Bíblia diz no Evangelho de João que o Espírito Santo nos guia na verdade, não é? O Espírito Santo nos guia na verdade. Se ele guia na verdade, ele vai te levar ao perdão. A Bíblia diz, se você levar... Olha só o que a Bíblia diz, está lá no Evangelho de Mateus. Se você tem uma oferta para entregar a Deus, mas você sabe que teu irmão tem algo contra ti, ele tem algo contra ti, deixa a tua oferta lá, vai e reconcilia teu irmão. Não brinca com essas coisas não, viu? Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja ali, 1 Coríntios 10:12, aquele pois que está em pé, veja que não caia. 1 de João 1:7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão!
minha filha? Então o texto já está te respondendo, né? Comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 Timóteo 1, 19 e 20, mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se conta Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemarem. Não é? Olha Hebreus 3,12. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse estudo, inclusive, é um estudo sobre o Salmo 51, que eu falei, que eu participei de um debate na rede, na RIT, não é? Falando sobre se Davi, o Salmo 51 ensina que o Espírito Santo pode se retirar de um salvo. E pode, irmãos. Ora, se você é de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Então, não fala com a pessoa por quê? Ah, a Bíblia diz que o homem herege depois de uma ou duas demonstrações deixa. Tudo bem, mas como é que está teu coração com relação a isso? Tem mágoa? Tem mágoa? Não é? A palavra de Deus fala que é possível sim cair da fé e perder a salvação. Se você quiser baixar esse estudo aqui, entra no meu site, mas deixa uma palavra para mim lá, tá bom? pastorrobertocruvinel.com.br. Um irmão está dizendo que gostaria de ter pastor assim na igreja. Irmãos, eu sou pastor em Arujá, tá? Querendo, apareçam lá, venham participar de um culto comigo. Tem uma pergunta aqui, essa pergunta é muito legal, é de Taubaté. Deixa eu mandar um abraço ao pastor Luiz, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Se o pessoal de Taubaté estiver ouvindo, fala, pastor Luiz, pastor Roberto Cruvinel te mandou um abração. Pastor Luiz é um homem de Deus, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aonde foi pastor também o pastor José Ezequiel. Meu abraço, não é? Ele é da mesa diretora da nossa Comadesp. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Jean reside em Taubaté. Pastor Roberto, se a Bíblia, nos primeiros versículos de Gênesis, afirma que a Terra tem bilhões de anos, bom, a Bíblia não afirma, tá? Como explicar que Deus fez o Sol e a Lua e as estrelas depois da Terra já existir? A ciência não contradiz a Bíblia, dizendo que o Sol, as estrelas do universo é mais antigo da Terra? E será que nós não temos que acreditar na teoria da Terra plana? Irmãos, não temos que acreditar na teoria da Terra plana, não. Não tem fundamento isso. Vamos começar do fim para o começo. Não tem fundamento científico, não tem fundamento escriturístico. Copérnico, se vocês gostam de ciência, né? Copérnico faz uma defesa de uma terra arredondada, tem um outro nome, me fugiu agora o nome, uma vez eu levei num programa um físico para nós discutirmos isso, mas Galileu Galilei fez uma defesa que o nosso sistema não é geocêntrico, isso é, se cria que a Terra era quadrada ou plana e o centro do nosso sistema era a Terra. E não, ele fez a defesa que é heliocêntrico, foi perseguido pela religião por causa disso. Ora, se tivesse lido o livro do profeta Isaías, lá no profeta Isaías está escrito que Deus se assenta sobre a redondeza da terra. Né? Deus se assenta sobre a redondeza. Algumas traduções traz círculo, mas sobre a redondeza. A terra não é redonda, gente. A terra ela é arredondada. Acho que é ovoide que fala, me fugiu a palavra. E era porque ela é achatada nos polos, tá? Esse negócio de terra plana é uma coisa, um contrassenso muito grande. Bom, com relação ao texto de Gênesis que você falou, entre Gênesis 1, Bereshit bara Elohim em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. Qual é a primeira criação de Deus? Está respondendo? Você sabe, Simone, qual é a primeira criação de Deus? Simone, qual é a primeira criação de Deus? Pensa. Põe o reloginho aí. Tec, tec, tec. Vai lá. Primeira. Não. A primeira criação de Deus, gente,
foi o conceito de tempo. Porque antes disso só tinha eternidade. Bereshit, no princípio. Quando ele determina princípio, ele faz um hiato na eternidade para tratar comigo e com você. Olha que coisa maravilhosa, coisa boa, coisa tremenda. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Melhor tradução, tornou-se. Na versão atualizada diz ela estava. Ora, se tornou-se é porque não era. Então existe a teoria da lacuna, ou período caótico da Terra. Lawrence Olson, ele defende essa teoria, baseado no seu livro, não é? Plano Divino através dos séculos, da CPAD. Muito, muito bom esse livro. Eu recomendo que você leia o Plano Divino através dos séculos. Diz que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceram, passaram-se talvez centenas ou até milhares de anos. Por exemplo, a Bíblia não diz que não existiram dinossauros. Aliás, você pode ver inferências disso no livro de Jó. A Bíblia fala de questões geológicas, está lá no livro de Jó. Então, a Bíblia é ciência. A gente podia até promover aqui, através da rádio, um encontro, depois que passar isso tudo, para falar sobre Bíblia e ciência, hein, gente? Bíblia e ciência. Então, não existe nenhum equívoco científico com relação à Bíblia. Outra coisa, eu recomendo que vocês procurem no YouTube um documentário chamado Design Inteligente. Tem muita gente que está se convertendo ao design inteligente. O que é o design inteligente? É um entendimento que este mundo ele é tão ajustado, ele está tão em linha, não é caótico como acreditavam, que só pode ter uma mente superior. Estou dizendo, cientistas estão se convertendo ao design inteligente, não a Cristo, mas o entendimento que deve ter uma mente superior que ajustou todo o universo. E aí você vai ver sobre argumento ontológico, cosmológico, teleológico, a existência de Deus, e aí você tem que estudar com a gente, tá bom? Eu vou colocar no meu, YouTube, no meu canal do YouTube uma aula sobre teontologia, a doutrina de Deus. Se você quiser lá, entra lá, pastor Roberto Cruvinel. Tá? Tem mais algum áudio aí? Não sei, tem não? Simone? Vamos lá. O Diego, tem mais algum áudio aí? Não, né? Não, tem bastante aqui ainda. Fala o telefone de novo, só para eu tomar uma aguinha, Simone. Maravilha. O Diego de São José dos Campos diz assim, pastor, em Apocalipse, quem são os anjos da igreja? E qual o sentido de anjo naquelas passagens? Diego de São José dos Campos, né? O Diego. Diego, maravilha. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A palavra anjo vem do grego angelos. Angelos, tá? Alfa, gama, epsilon, lambda, omicron, sigma. Angelos. Então, o Diego, a palavra anjo significa mensageiro. Você vai aprender isso em angelologia no seminário. E espero tê-lo como aluno, tá? Angelologia. Porém, toda palavra tem um significado lexicográfico, isso é, o que está no dicionário, mas também pode ter um significado diverso, um significado semântico. No caso do Apocalipse, das 7 cartas às igrejas da Ásia, anjo ali significam os pastores da igreja, tá ok? Eu gostaria muito de falar mais sobre semântica com vocês, que às vezes você pega uma palavra na Bíblia e pega lá a concordância e quer fazer um estudo colocando todos os textos com relação àquela palavra, e a referência é verbal. E às vezes, muitas vezes, o texto não significa a mesma coisa. Por exemplo, a palavra fé, no grego pistes, aparece 741 vezes no Novo Testamento grego. Em 1 Coríntios 12 é uma coisa,
em Hebreus 11 é outra, em Gálatas 5 é outra diferente. Então eu falo muito disso naquele meu DVD sobre interpretação bíblica. Eu falo muito sobre o que é semântica, é importante isso, tá ok? Vamos lá. Tinha uma pergunta aqui, essa da Silvana eu já respondi, né? Essa aqui também já respondi, sobre perder a salvação. A Elisângela de Taubaté, nossa, que bênção, estou aprendendo muito. Elisângela de Taubaté, só pode louvar nos jovens se for batizado? Não, Elisângela, você pode louvar. Agora, quer dizer, depende da regra da igreja. Não existe nada bíblico que diga que você não pode louvar, se você não for batizado. Não existe. Quando eu me converti, eu tinha 18 para 19 anos. E naquela época nós não tínhamos nenhuma dificuldade, não. A pessoa ia para a casa de Deus e começava a louvar. Eu quero mais é que o povo louve. Agora, não batiza por quê? Qual é a dificuldade de ser batizado, né? É uma questão para ser analisada. Tem igrejas que têm dificuldades, diferenças com relação à permissão da sua membresia de participar de certos departamentos, mas biblicamente não tem nenhum problema não. Simone, vamos falar de teologia agora? Então Simone, deixa eu falar, pessoal, segue a gente no Instagram. Olha, eu queria pelo menos aí dessa região Taubaté, Jacareí, aliás, meu abraço, mestre Siriema em Jacareí, uma bênção, esse irmão é crente, uma bênção, mestre viu de capoeira, e é crente. Olha, quero mandar aqui um abraço a todo o povo aí, e dizer que pedir que você entre no nosso Instagram da Teológica Vida, @Teológica Vida. Olha, pelo menos uns 30 entrando hoje, seria muito legal. @Teológica Vida, @Teológica Vida, tá? @Teológica Vida. Entra aí e também me segue no Instagram, que é @Roberto Cruvinel. Teológica Vida segue os diretores, está lá. Você pode ver, são 4 diretores, segue todo mundo. Vamos ver se pelo menos, como é que está a nossa audiência? Pelo menos uns 30 seguindo a gente aí, @Roberto Cruvinel. Agora deixa eu te falar, anota meu WhatsApp, não é para perguntas. Se você quiser me convidar para dar uma palestra, para pregar em sua igreja, quando terminar a quarentena, é óbvio, anote, quando terminar a quarentena, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu tenho um kit aqui, estou mostrando para vocês. Eu tenho um kit teológico que eu tenho disponibilizado. São 3 DVDs de escatologia, 3. São 3 DVDs aqui dentro dessa caixinha. O que é arrebatamento, o que é a grande tribulação. Eu falo ali sobre, além da grande tribulação, eu falo sobre milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Também esse DVD com 3 horas e meia sobre interpretação bíblica, coisa que os pregadores pregam não existem. E muita coisa aqui, como interpretar a Bíblia, 3 horas e meia. E o livro A Vida da Igreja. Quer adquirir esse kit, eu te mando por Sedex. Manda uma mensagem para mim, 11 96766 5787. Quero pedir a vocês, me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel, nas redes sociais, meu site, Pastor Roberto Cruvinel. Quer adquirir o kit? Quer me convidar para dar uma palestra na sua igreja depois que passar toda essa situação difícil e adversa no Brasil? 11 96766 5787. 11 96766 5787 é meu WhatsApp. Ô Simone, Rezoi ten passan agatas estin. Um beijo, pessoal. Tchau.